A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja. Vamos fazer mais uma oração para nós iniciarmos a exposição nesta noite. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor nos instrua, nos revele aquilo que estiver no Teu coração, Senhor. Sem Ti nós não conseguimos compreender as profundidades e as belezas da Tua Palavra. Por isso, carecemos do Teu Espírito Santo nesta noite. Fale conosco, Senhor, e que o Senhor nos dê corações e ouvidos receptivos à Tua Palavra, para que sejamos não somente ouvintes, meros ouvintes, mas praticantes dela. Oramos no nome de Jesus. Amém. Por favor, abra em João capítulo 5. Vamos continuar a exposição do trecho que nós iniciamos na última exposição. A cura de um paralítico. Nós vimos a parte 1, agora nós vamos ver a parte 2 e fim desse acontecimento, desse episódio. Do terceiro milagre relatado por João, realizado por Jesus. Nós já vimos 2 milagres, agora estamos no terceiro milagre, terceiro sinal realizado por Jesus, relatado pelo apóstolo João. João capítulo 5, vamos ler de novo o trecho, de 1 até o 18, por favor. Diz assim a Escritura: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nós vimos até o versículo 9, do verso 1 até o verso 9, a realização, de fato, do milagre, da cura desse paralítico. E nós paramos a exposição no verso 9. Nós vimos que através do comando verbal de Jesus, o poder de Deus tomou o corpo daquele homem, de tal forma que ele se pôs em pé, os seus músculos se tonificaram, os seus ossos se estalaram e ele passou a andar carregando o seu leito. E ele estava doente não há 38 dias, 38 semanas, mas há 38 anos nessa situação opressora. Mas Jesus o curou. Só Deus tem esse poder, nós vimos. E se Jesus fez isso, logo, Jesus é Deus. É isso que João está provando. E o homem então enrola o seu leito, coloca nas costas, passa a andar sem ao menos um muito obrigado. Verso 9: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E nós paramos aqui, lembram-se? E o texto nos informa que aquele dia era sábado. Vamos então continuar a exposição do trecho.
Aqui João introduz o tema a respeito de uma ordenança legal muito importante, que os judeus levavam muito a sério com relação ao sábado. Por isso eu preciso explicar para vocês, ainda que de forma bem resumida, porque o tempo não dá para nós explicarmos bem com relação ao quarto mandamento, com relação ao sábado, mas nós precisamos ter pelo menos alguma noção, ainda que breve, sobre o assunto do sábado. E eu lanço mão e tomo emprestado uma lição do pastor Dr. Mauro Meister com relação ao quarto mandamento. Então vamos lá, uma forma a título de conhecimento para todos nós, bem rápido com relação ao quarto mandamento, das tábuas da lei do povo de Israel. Está previsto lá em Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o verso 11, o quarto mandamento. Diz assim a Escritura: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Moisés dizendo: 6 dias trabalharás, escreveu, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. De início eu preciso dizer para vocês que os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua de pedra que compunha os primeiros, que previa os primeiros 4 mandamentos, elas se resumem na exclusividade da pessoa de Deus. O primeiro mandamento, lembra-se? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Exclusividade com relação à pessoa de Deus. Exclusividade com relação à adoração a Deus. O segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Exclusividade com relação ao nome de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E exclusividade com relação ao tempo para Deus. 4º mandamento: guardarás o dia de descanso, que significa, que no termo original hebraico, Shabat, que significa descanso. E isso vem, como explicou Moisés, de um padrão estabelecido por Deus lá no Éden. 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e tudo que existe nos céus e na terra, e no 7º dia o Senhor descansou de todo o trabalho que fizera. Mas esse padrão que Moisés pega lá do Éden é para estabelecer com relação ao cotidiano dos seres humanos quanto ao descanso e a adoração a Deus. Lembrem-se, 4º mandamento diz respeito ao descanso e à adoração a Deus. O 4º mandamento ele está inserido na lei moral de Deus. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Nós precisamos seguir os 10 mandamentos, por isso nós precisamos cumprir o 4º mandamento: guardarás o dia de descanso. Mas então, como que a gente faz a aplicabilidade desse mandamento da antiga aliança para a nova aliança, ou em Cristo? Como que nós fazemos essa aplicação do 4º mandamento? Primeiro, a explicação do Dr. Mauro Meister: nós não podemos associar o Shabat, o sábado, o dia de descanso, a um dia específico do calendário. Colossenses capítulo 2, 16 e 17 diz o seguinte: Colossenses capítulo 2, 16 e 17 diz o seguinte, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos colossenses, ele ensina: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que tudo aquilo que no Velho Testamento tinha alguma relevância para o povo de Israel, tudo apontava para Cristo. Então, não é exatamente o dia de sábado, o dia ou um dia estabelecido da semana, que é o dia importante que nós devemos guardá-lo. Por exemplo,
O dia de descanso no Brasil estabelecido por lei e por convenção social é o domingo. Mas se, por exemplo, alterar isso, se a quarta-feira for o dia de descanso para nós, por exemplo, de descanso do trabalho, porque existe uma previsão legal na legislação trabalhista, o descanso semanal remunerado, um dia pelo menos da semana para descanso. Se for na quarta-feira, você não vai cumprir, ou você não vai dedicar esse dia porque é o sábado que a lei, que a palavra de Deus prevê? Não. Nós não devemos associar o Shabat a um dia específico do calendário. A igreja ocupa o dia, por exemplo, o domingo, um dia de descanso, um dia singular para se dedicar à adoração, uma adoração especial e um descanso para o Senhor. Segundo ponto, não devemos tornar este dia um dia supersticioso, o dia por causa do dia. Não é, por exemplo, que hoje, no domingo, nós estamos aqui com um dia especial de descanso e adoração especial ao Senhor como igreja, que o domingo é um dia, diria, tão religioso para nós. Porque a gente corre um sério risco de nos dedicar à adoração ao Senhor no domingo e os outros dias da semana nós relaxamos com relação à adoração a Deus. Não é isso que o quarto mandamento é para nós hoje na nova aliança em Cristo Jesus. Não devemos tornar este dia, ou um dia de adoração, dedicado à adoração, como um dia supersticioso, por causa do dia, não. Compreender que a importância da ordem divina para os seus filhos adoradores é com relação a um descanso e uma adoração especial do seu povo reunido em adoração a Ele. E o terceiro ponto, devemos compreender que Cristo, e isso fecha com chave de ouro, Cristo é o nosso Shabat, Cristo é o nosso descanso e deleite. Ele mesmo disse: eu sou Senhor do sábado, eu sou Senhor do sábado. Com isso nós devemos ocupar esta oportunidade que temos num dia especial de adoração comunitária, como nós estamos hoje reunidos como igreja, para adorar a Jesus Cristo, o nosso Redentor, que nos fez desfrutar já agora de um descanso nele. Logo, o quarto mandamento nos apresenta um mandamento de exclusividade do tempo para Deus, mas não devemos destacar um dia e pegar esse dia como que fosse uma lei para nós. O nosso descanso, a nossa entrega, a nossa adoração é a Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Eu precisava trazer, pelo menos como foi de forma breve, depois a gente, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente esmiuça mais a aplicabilidade do quarto mandamento para nós hoje, na nova aliança. Sabe por que eu precisava dizer isso para você? Porque o contexto é baseado no quarto mandamento. Nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Tendo dito isso, agora João, ele vai abordar enfaticamente a questão do legalismo, narrando 3 encontros. Tudo isso baseado com relação ao Shabat, ao sábado. Mas antes de nós iniciarmos e percorrermos o trecho, nós precisamos conceituar o que é legalismo. O que é legalismo? Legalismo é, e eu mais uma vez tomo emprestado a lição do Dr. Augusto Nicodemos, praticamente tudo que eu trago aqui, eu me baseio em homens que são de extrema confiança para todos nós. Eu não consigo conceituar por mim mesmo, por isso eu me baseio em homens que têm um gabarito, têm um conhecimento vasto para poder nos ensinar, e eu reproduzo aqui para vocês. Eu trago então o ensino do Dr. Augusto Nicodemos com relação ao legalismo, e ele diz o seguinte, presta atenção: legalismo é observar rigorosamente aquilo que se entende por exigências da lei para ser aceito e tido como justo por Deus, e impor esse padrão na vida de outras pessoas, tendo atitudes críticas e sentimento de superioridade
com relação a outras pessoas. Eu vou repetir. Legalismo é observar rigorosamente aquilo que se entende por exigências da lei para ser aceito e tido como justo por Deus, e impor esse padrão na vida de outras pessoas, tendo atitudes críticas e sentimento de superioridade com relação a outras pessoas. Logo, alguém legalista, primeiro, tem atitudes de justiça própria, buscando apresentar-se justo para que Deus o aceite. Uma pessoa legalista, ela busca nela mesma a justiça, a correção, a maneira correta de se viver, para se apresentar a Deus como justo, por sua própria justiça, para que Deus o aceite. Segundo, o legalista tem postura arrogante de superioridade para com outras pessoas, fazendo-se padrão para outros e, consequentemente, exigindo dos outros que pratiquem o mesmo gabarito moral seu. Uma pessoa legalista tem justiça própria e ela pratica correção, a sua própria justiça, apresenta para Deus, para que Deus o aceite. Além disso, o legalista tem uma postura arrogante de superioridade para com outras pessoas, e ela faz de suas atitudes um padrão moral para que outras pessoas sigam o mesmo padrão, o mesmo gabarito moral dela. E terceiro, por fim, o legalista não conseguirá cumprir as exigências de Deus para ser aceito, tampouco será cumpridor de suas próprias regras morais, porque só há uma maneira de ser aceito por Deus: a justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse conceito, essa base conceitual com relação ao legalismo. Uma pessoa legalista, ela não, por mais que ela pratique, por mais que ela apresente o melhor dela para Deus, o melhor dela para Deus é trapo de imundícia. Por mais que ela se esforce e ela estabeleça padrão para ela mesma diante de Deus, e ela fala: eu preciso ser correto, eu preciso ser justo diante de Deus para que Deus me aceite, Deus não vai aceitá-la, porque Deus olha para a correção moral dessa pessoa, para a justiça própria dela e fala: eu não aceito, não está de acordo com o que eu quero. E mais, o legalista não consegue cumprir as suas próprias regras, normas, práticas, leis criadas por ele mesmo, normas de conduta criadas por ele mesmo. Ele não consegue. Toda vez que eu estabeleço normas para a minha vida e coloco esse gabarito para a vida das outras pessoas, daqui a pouco eu mesmo escorrego nas mesmas regras que eu crio. Eu não consigo sustentar a minha justiça própria, porque eu sou falho, porque você é falho. De repente você estabelece uma regra de conduta e a pessoa fala: mas você criou essa regra e você está descumprindo. Por isso que Deus fala: eu aceito a justiça do meu filho. E todos aqueles que creem que Jesus foi para a cruz e justificou, fez do injusto justo, Deus aceita por causa de Cristo, não por causa da justiça do legalista. Perceberam? A justificação pela fé em Cristo Jesus é a única maneira de ser aceito por Deus. Justificação é Cristo, o justo, como o apóstolo Paulo ensina, o justo fazendo justiça, satisfazendo a justiça de Deus e fazendo de nós justos. O justo fazendo de nós justos. O justo e o justificador, como diz o apóstolo Paulo. O legalista deve entender que não é por esforço pessoal, por mérito, por cumprir regras que ele receberá algum favor de Deus, mas sim, unicamente pela graça, pelos méritos de Jesus. Nenhuma retidão moral faria sentido se Cristo não tivesse morrido na cruz.
Se Cristo não tivesse morrido na cruz, todos os esforços humanos para apresentar uma justiça, ou uma retidão, ou conduta moral correta para Deus seriam em vão. Porque ainda que um ser humano consiga praticar por um determinado tempo alguma coisa correta com relação à lei, e em algum momento ela vai escorregar, e dentro dela existe o pecado, que Deus olha para dentro daquela natureza, ou para aquele pecado e fala: eu não aceito, porque os primeiros pais desobedeceram. E desde lá de trás vem a natureza pecaminosa para todos, todos estão carimbados com o pecado. Todos, absolutamente todos. Isso não significa que se você e eu abraçarmos a graça de Deus, nós vamos nos sentir à vontade para praticar o pecado. Quando a graça de Deus nos alcança, quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele pagou a minha dívida, eu não conseguiria pagar, eu sou injusto e eu jamais conseguiria me transformar em justo. Quando Jesus pagou a dívida por nós, a graça nos alcançou e somos recebidos por Deus, porque Deus vê em nós o Filho dEle. A natureza imputada de Jesus Cristo nas nossas vidas, quando Deus nos aceita, a graça nos alcança. Agora você vai falar: agora que eu sou aceito por Deus, então não preciso fazer mais nada, então eu estou livre. O apóstolo Paulo ensinou muito na carta aos Romanos. Então eu estou livre? Não! A graça, ela é infinitamente mais poderosa do que os preceitos da lei. A graça nos livra do domínio do pecado. Uma vez a graça alcançando a sua vida, uma vez você sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito de Jesus está em você. Você é salvo pela graça, você é uma nova criatura. Então agora é possível você ser justo e praticar as obras da lei, mas não para ser aceito por Deus. Como um reflexo da graça de Deus na sua vida. Você não obedece hoje para Deus te aceitar, não, Ele já te aceitou. Você obedece porque você ama e porque você tem gratidão e fala: agora eu quero praticar, agora, o que cabe a mim é obedecer, porque eu amo o meu Senhor Jesus, que fez tudo por mim. Nós nos tornamos obedientes, cumpridores dos princípios de Deus, pelo agir do Espírito de Cristo em nós, que nos garante transformação. Agora então, com essa base conceitual sobre o legalismo, vamos aos 3 encontros que o apóstolo João relata aqui no trecho que nós lemos. 3 encontros, tendo como pano de fundo o legalismo. Primeiro encontro, o ex-paralítico, agora ex-paralítico, já andando, quem sabe correndo lá no meio do templo, com os religiosos judeus. Primeiro encontro, o ex-paralítico com os religiosos judeus. Verso 10 e 11. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Verso 11. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. O homem, depois de curado, andando, quem sabe, por ali nos arredores do templo, ele foi visto por alguns judeus, e os judeus pararam: pera aí, por que você está andando aí com um leito? Você não sabe que é contra a lei carregar o leito no dia de sábado? Hoje é sábado. É contra a lei fazer isso que você está fazendo. E realmente a lei de Moisés, ela dispunha sobre isso. Era ilícito de acordo com a aplicabilidade do 4º mandamento com relação à antiga aliança. Era ilícito fazer qualquer obra no sábado. E a tradição rabínica, os rabinos, os fariseus, os escribas, eles formularam mais centenas de proibições de trabalho no sábado. Centenas. Incluindo pegar ou carregar qualquer coisa de uma propriedade para outra. E segundo essa tradição, aquele homem estava infringindo a lei de Moisés. Por isso os fariseus chegaram para ele: de acordo com a norma número tal, baseado no 4º mandamento, você está pecando, você está errando, você está indo contra a lei. Não é para você carregar o seu leito. Aí o ex-paralítico responde assim: espera aí, a culpa não é minha. A culpa pela transgressão do 4º mandamento não é minha, não. Foi o homem que me curou que disse que eu podia carregar o leito e andar. O ex-paralítico, ele
transfere. Aquela questão lá de Adão, né? Que vem de lá para cá em todos nós, a transferência. O homem transfere para a mulher transfere para o homem, e o casal transfere para os filhos, o filho transfere para o pai, e o pai e o filho transfere para o cachorro, e assim vai. Ninguém tem culpa, sempre é o outro. E aí o ex-paralítico fala, não, eu não tenho culpa, quem mandou eu levantar e carregar meu leito e andar foi o homem lá que me curou. Impulso adâmico de transferência, isso vem de lá para cá e está entre nós, em nós, né? O homem culpa Jesus porque Jesus lhe disse para fazer isso. Então os fariseus, cegos pelo legalismo, perguntaram, verso 12, perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Essa pergunta é intrigante e é uma coisa, né? Percebam a situação. Eles não pararam e perguntaram assim, mas espera aí. Não é você que há 38 anos jazia lá na beira do tanque, lá nos andares que nós vimos, né? Na beira do tanque, você não podia andar. O que aconteceu com você, que agora você está andando? Quem fez isso? Ou como isso aconteceu? Por conta do apego à letra fria da lei, por conta do legalismo existente no coração daqueles fariseus, daqueles judeus, eles ignoram o milagre realizado. Eles não enxergam o milagre realizado, ou quem sabe se enxergaram, jogaram de lado. O negócio deles era achar quem era o culpado. Não importa o milagre que foi feito, não. Só não nos interessa uma coisa, quem que descumpriu a lei? Não, mas o milagre? Não importa. Milagre, isso é coisa boba. Alguém descumpriu a lei. Perceberam? A insensatez dos fariseus, dos legalistas, cegos com relação ao acontecimento de um milagre, de um homem há 38 anos com as pernas emperradas. De repente ele passa a andar e isso não toca no coração dos legalistas, fariseus, de forma alguma. Eles querem saber, quem mandou você tomar o teu leito e descumprir o quarto mandamento? O legalismo cegou aqueles fariseus. O legalismo cega as pessoas, impedindo de verem a verdade, ainda que a verdade esteja tão evidente diante de nós. E muitas vezes acontecimentos maravilhosos estão sendo realizados por Deus no nosso meio. E muitos de nós estão apegados a regras, a tradições humanas, criando caso com picuinhas e tentando ofuscar o brilho das maravilhas de Deus entre nós. Muitas coisas maravilhosas Deus fez, está fazendo entre nós, e a gente cria caso com tanta pouca coisa. Picuinha, regras inventadas por nós, normas de conduta que nós estabelecemos que nem Deus quer isso de nós. E as maravilhas de Deus acontecendo e nós estamos, você está descumprindo, você não está fazendo, olha lá o irmão lá, não está fazendo aquilo que nós combinamos entre nós de fazer. E Deus fazendo maravilhas entre nós. Aí chega um irmão para o outro e fala, eu ganhei um aumento. Aí o irmão legalista fala, e o dízimo? Não esquece do dízimo. É verdade, o dízimo é uma lei, o dízimo é uma ordenança de Deus, sim. Ofertar, nós devemos ofertar sobre toda a nossa renda, com certeza. Mas Deus não colocou você no cargo de fiscal de renda do reino dos céus, não. Você não é o fiscal de renda do reino dos céus. O irmão sabe que ele tem que dizimar. O irmão sabe que ele tem que ofertar. E se não souber, Deus vai cuidar da vida dele. E a gente fica como cobradores, né? A irmã chega e fala, eu passei no concurso da PM. Aí o outro chega, PM? Mas o policial mata as pessoas e você vai descumprir um mandamento. Não matarás. Sem comentários, né? Parece que são coisas que a gente acha, não acontece, mas acontece. Coisas esdrúxulas, muitas vezes nós estamos nos pegando. Que Deus não exige de nós. E a gente pega essas normas, essas regras e exigimos uns dos outros. E nos colocamos como padrão, como gabarito moral de conduta.
Verso 13 diz o seguinte: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Era costume de Jesus ele evitar as multidões. Ele tinha ido ao tanque, vocês se lembram, né? Especificamente para curar aquele homem. Quantos doentes havia lá nos pavilhões? Uma multidão. João faz questão de usar esse termo, uma multidão. O que é multidão? Muita gente doente. E Jesus ele vai direto para aquele homem, especificamente para aquele paralítico, e cura aquele homem. E é certo que, quem sabe, muitos coxos, muitos paralíticos, ao verem o milagre, e muitos cegos, né, ao ouvirem a realização daquele milagre, cegos não viram o milagre, mas eles ficaram sabendo de alguma forma, eles buscavam pelo menos tocar em Jesus. E Jesus então ele sai dali, ele evita as multidões. É isso que João registra no versículo 13. Primeiro encontro então, o ex-paralítico com os religiosos judeus. Segundo encontro, Jesus com o ex-paralítico. Jesus com o ex-paralítico. Verso 14. Mais tarde, depois, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Jesus encontrou quem? O ex-paralítico. Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Queridos, esse encontro de Jesus não foi por acaso. Jesus não esbarrou nem falou: puxa, ainda bem que você passou aqui, eu tinha que falar uma coisa para você. Jesus quis encontrar aquele homem de novo. Estava no plano soberano de Jesus, Deus, encontrar aquele homem de novo, porque ele precisava completar aquilo que ele tinha que falar para aquele homem. Não era somente curar, não era somente falar: levanta, toma o teu leito e anda. Agora Jesus encontra com o homem, e a palavra de Jesus é uma advertência severa. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não bastava a cura física. Quem sabe aquele homem estivesse momentaneamente satisfeito com a cura física, né? Recebi tudo do que eu precisava. Recebi tudo, nossa, eu precisava de cura, era isso que faltava para a minha vida. Agora eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Eu estou curado. Mas Jesus diz para ele que a cura não era suficiente. Havia algo muito mais importante do que a cura física. A advertência de Jesus é no seguinte sentido: homem, Deus lhe deu um novo começo. Por isso não continue a pecar, não volte a cometer os mesmos pecados que levaram você àquela situação miserável, porque existe um estado pior do que ficar 38 anos paralítico, qual seja o juízo eterno de Deus ao lançar você no inferno. Em outras palavras, Jesus disse isso ao homem: não é a cura física que vai livrar você do inferno. Em outras palavras, Jesus diz para ele: você precisa se arrepender. Eu sou poderoso, eu sou todo poderoso, eu curei você, eu coloquei você em pé, coisa que ninguém poderia fazer, mas eu posso te dar algo melhor, a vida eterna. Jesus diz para ele: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Muitos, quem sabe entre nós, e as pessoas do modo geral, elas temem o pior. Elas temem o pior, como sofrer com dores, ou ter uma doença incurável, ou chegar na velhice solitário, ou perder todos os bens e morrer sem nada. Tantos piores, né, que a gente imagina que possam acontecer na nossa vida. Mas aqui Jesus está advertindo todos nós como igreja nesta noite: existe somente uma situação pior entre todas: o pecado, que nos faz passar toda a eternidade agonizando no inferno sem Deus. Uma pessoa ela pode estar sã,
perfeitamente boa, com todos os seus membros e o seu corpo funcionando, mas se ela não for salva, mas se ela não crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela vai para o inferno com todos os seus membros perfeitamente funcionando. Mas uma pessoa, ela pode estar paralítica dos braços e das pernas, e somente tendo o cérebro funcionando, mas ela crendo em Jesus Cristo, ela entrará na glória e viverá eternamente com Deus no gozo eterno. E Deus dará a essa pessoa um corpo glorificado. É isso que Jesus está advertindo você e a mim nesta noite. A doença é ruim sim, mas é algo ruim passageiro. Se você crê em Jesus Cristo, você tem tudo de bom. Ainda que você tenha uma doença incurável, mas é passageira. É passageira. O pior de tudo é o pecado. É o pecado. Só há uma maneira de fugir da ira vindoura. Não é praticar a lei. Não é criar e exigir correção moral de nós mesmos e dos outros. Não é estabelecermos códigos de conduta entre nós, faça isso, não faça aquilo, né? Tantas regras que quem sabe a gente possa criar entre nós, que nós somos bons legisladores, mas diz Tiago que o maior legislador é Deus, o legislador. Estabelecermos códigos de conduta entre nós, mas somente crer em Jesus Cristo como o único que pode nos salvar e satisfazer a ira de Deus em nosso lugar. O justo transformando em justos. O justo nos transformando em justos. Aleluia. Ainda que nós não tenhamos nada. Se paz a mais doce me deres viver, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que eu sou feliz com Jesus, diz aquela canção. Sou feliz com Jesus. Se eu vivo em paz, eu só estou em dor. Mas tendo Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. O ex-paralítico, então, ele vai dizer aos fariseus, ele termina essa conversa seríssima para a vida dele, questão de vida ou morte para ele, ele vira as costas e ele vai, quem sabe um X9, sei lá, não sei se não tem como saber se ele foi dedar Jesus, se ele foi entregar Jesus para os fariseus, mas ele foi lá e o verso 15 diz o seguinte: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. O que ele falou? Fariseus, judeus, aquele homem lá, acabei de conversar com ele que me curou. Terceiro encontro, Jesus com os fariseus, legalistas. 16. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Qual o motivo da perseguição? Realizar milagre no sábado e levar as pessoas a quebrarem as exigências legais que eles colocaram, que eles acrescentaram ao quarto mandamento. Pasmem vocês, Jesus estava sendo perseguido porque realizava milagres no sábado. Parece que para nós, né, pela graça de Deus iluminando o nosso entendimento, a gente olha e fala, mas que absurdo. Mas muitos têm no seu coração um legalismo e desprezam a graça de Deus, desprezam os milagres de Jesus e cobram a lei. E cobram. Foi isso que os fariseus fizeram. Perseguiram Jesus. Sabe o que o legalista gosta de fazer? Perseguir as pessoas para flagrar as pessoas em algum tropeço, em algum erro, para ter motivo, para ter álibi, para ter argumento para acusar. Perseguição. Para ver aonde que a pessoa escorrega. Se a pessoa caiu, fala, pá, é nesse ponto que eu vou acusar, falar, eu não faço isso que você faz. Já estabeleceu um padrão de conduta dele mesmo.
legalista gosta de perseguir. O pastor Paulo Bornelli, lá da comunidade cristã de Maringá, já nos ensinou várias vezes, e o pastor Marcos também reproduzia esse ensino aqui de púlpito, que numa casa há cesto de lixo. Numa casa tem cesto de lixo. Um ensino tão simples, mas tão belo do pastor Paulo Bornelli. Se você procurar, você vai achar onde tem lixo na casa. Mas eu e você não precisamos ficar apontando e levantando a questão sobre o lixo na casa dos outros. O que vai levar isso para nós de bom? Todos nós já cometemos pecado no passado, temos pecados hoje, falhas, defeitos aos montões. Por quê? Porque nós somos pecadores. Se tem uma coisa que nós conseguimos produzir com excelência, é pecado. Se você olhar para a minha vida, a vida da minha esposa, das minhas filhas, você não precisa procurar não, você vai de cara, você vai achar pecado, tanta falha, tantos erros. Mas eu peço a você, ore por nós. Ore para que Deus nos dê arrependimento dos nossos pecados e que Ele continue o processo de transformação nas nossas vidas, quebrando nossos corações, para eu me arrepender dos meus pecados e levar uma vida séria com Deus. Ore pela minha vida e pela minha família, por favor. Não sejamos perseguidores uns dos outros. Não há uma incumbência bíblica para mim e para você. Sejais perseguidores uns dos outros. Não tem. Se nós somos legalistas, a gente vai perseguir os outros. Mas Deus, nessa noite, está nos dando a oportunidade de nos arrepender disso. Não quero ficar buscando lixo na vida dos outros. Deus cuida de cada vida. Se for para exortar, Deus vai colocar uma oportunidade boa para eu falar da parte dele para a pessoa, instruções bíblicas para ajudar a pessoa, mas não para destruir a pessoa, para a pessoa, quem sabe, se arrepender através da sua vida, uma exortação bíblica sua, e a pessoa se rende a Deus, não a você. Ela não vai falar, não, eu quero ser como você. Não, eu quero ser como Jesus. Por isso você está me ajudando nesta noite. Muito obrigado, meu irmão, por me exortar, porque você me ama. Eu quero ser como Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fazia. Verso 17, mas ele lhes disse, Jesus disse aos fariseus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que resposta de Jesus? Você entendeu? Vamos lá. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho no sábado. No sábado. A resposta de Jesus é o clímax, é o ápice da passagem e o propósito da realização do milagre. João faz questão de registrar a resposta de Jesus aos fariseus. Pai, aqui, quando Jesus diz, meu pai trabalha até agora, é Yahvé como sendo o Deus que os judeus falavam que criam no Deus Yahvé, e ele como o único filho de Deus, desse Deus, a divindade de Israel. E Jesus fala, meu pai, eu sou filho desse Deus. Pai, essa é a resposta de Jesus. Trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai, Deus, continua agindo todos os dias, Jesus diz, inclusive no sábado. E se meu pai trabalha e eu trabalho também, e se meu pai não pode ser condenado por trabalhar no sábado, vocês também não podem me condenar por isso. O meu pai trabalha no sábado, eu trabalho também. Se vocês não podem condenar Deus, que trabalha no sábado, eu faço o mesmo que o meu pai. Se vocês me condenarem, vocês têm que condenar Deus, que trabalha no sábado. A extraordinária sabedoria de Jesus nos encanta. Perceberam o que ele disse? Era consenso entre os mestres da lei, entre os rabis, que Deus trabalha, Deus realiza a obra no sábado, porque se ele não trabalhasse pela providência semanal, por exemplo, Deus trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí parava no sábado, não, vou descansar, aí no domingo, a providência de Deus para o seu povo ficaria falha. Deus trabalha todos os dias, e Jesus dá essa resposta. Então, para que essa autodefesa de Jesus fosse válida, os mesmos fatores que se aplicam a Deus também deveriam ser aplicados a Jesus. Logo, Jesus é Deus e está acima da lei.
Porque Ele não é só Senhor do sábado, como Ele declarou em outro evangelho, eu sou Senhor do sábado, mas Ele é Senhor do universo. E Ele está se apresentando ali para os fariseus, dando essa resposta para eles: eu sou como Deus, o meu Pai. Em outro momento nós vamos estudar, quem sabe mais para frente, se Deus permitir, Ele usou uma outra expressão tão forte: eu e o Pai somos um. Vocês, fariseus legalistas, estão diante de Deus. Eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Verso 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também, Jesus estava dizendo: eu sou igual a Deus. E os judeus entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo, porque eles mudaram o foco da perseguição, perceberam? Não porque Jesus não guardava mais o sábado. O verso 18 diz: não só eles não perseguiam porque guardavam o sábado, mas porque ele dizia ser igual a Deus. E isso, segundo a lei, era uma blasfêmia. Um homem que se igualava a Deus desafiava a distinção fundamental entre o Deus santo e infinito e os seres humanos caídos e finitos. De acordo com a lei, os fariseus já aplicaram a lei para essa conduta de Jesus, dizendo: é blasfêmia. Ele está se dizendo que é Deus. Os judeus queriam matá-lo. Qual era a pena para a blasfêmia? A morte. A morte. E a partir daqui, então, já se indicava o início da condenação de Jesus à pena de morte. Quanto ao assunto do legalismo, nesse terceiro encontro que nós vimos, de Jesus e os fariseus, vejam que os fariseus legalistas queriam matar Jesus por não cumprir as exigências que eles estabeleceram como fundamentais, as regras deles. Quando eu me comporto como um legalista, nasce uma fúria dentro do meu coração, quando as pessoas não se amoldam aos meus padrões morais, não estão fazendo o que eu disse que é certo. As pessoas devem fazer o que eu faço. E quando há um choque, uma conduta que eu crio, uma norma que eu crio, uma lei que eu exijo das pessoas, e as pessoas não se amoldam ao que eu quero que elas façam, surge uma fúria dentro do meu coração. Isso que aconteceu com os fariseus. E sabe quem perde com isso? E só quem perde com isso? É o legalista. É o legalista. A pessoa, ela fica se moendo por dentro, e ela vê que todo aquele padrão que ela criou, as pessoas não estão seguindo, e ela mesma não consegue seguir, e fica um conflito na mente dela. Que Deus nos faça nos arrepender do legalismo, dessa cobrança, de exigências criadas em torno da lei de Deus, que não levam a nada, exigências que a gente cria contra nós mesmos e contra as pessoas. E eu encerro então dizendo que hoje Jesus está aqui nesta noite. Em Betesda, a igreja é a casa de misericórdia, e Ele não exige de você cumprimento da lei para ser aceito por Deus, porque Ele sabe que nós não conseguimos por nós mesmos. Ele concede graça na pessoa dele mesmo, para transformar você e eu em justos, obedientes, cumpridores da lei de Deus. Ele está aqui nesta noite e você se rende a Ele e fala: eu não consigo. Eu não consigo. Cheguei no fim da linha. Aí Deus fala:
Eu consigo. Eu já fiz. Venha, seja meu servo. Ame o meu filho, porque ele já fez tudo por você. E eu aceito você como meu filho também. Sujo como você está, impotente como você é, plenamente falho como você é. Eu sei disso, diz Deus para você e para mim, mas eu te aceito, porque eu vou te transformar e eu vou fazer de você um cumpridor da lei como meu filho foi. A união nossa com Jesus faz isso. Em Colossenses, o apóstolo Paulo nos ensina. A nossa união com Cristo nos transforma e nós nos tornamos cumpridores da lei. Mas não para ser aceito por Deus, porque nós já fomos aceitos, mas para nós sermos filhos que agradem o coração do Pai. De repente a gente erra, peca, mas Deus vem com misericórdia e nos concede espírito de arrependimento e a gente volta para o caminho, Ele nos levanta, Ele nos pruma novamente e a gente continua a caminhada. E é Deus, percebe? É Deus agindo em todos os setores da nossa vida. Deus, nada é seu, tudo é de Deus, por meio de Jesus. Se nós não nos rendemos diante dessa palavra, eu não sei o que vai ser de nós. É só pelos méritos de Jesus. Com isso, eu não estou dizendo para nós fazermos o que nós quisermos. Não é isso. A nossa união com Cristo que nos faz escravos do amor dele para termos uma vida santa. Uma vez o Deus colocando o Espírito de Jesus em nós, nos transformando, nós nos tornamos escravos do amor dele. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Senhor, como quando a gente é salvo e a gente está na caminhada com Cristo, fala: Senhor, o Senhor me amou tanto, eu quero te obedecer por amor. Não é um peso, não é um fardo da lei, não são exigências penosas para nós, porque Ele está em nós. E tudo posso naquele que me fortalece, inclusive cumprir as exigências de Deus. E ainda que a gente escorregue em algum ponto, Jesus nos dá arrependimento e nos faz reconhecer: oh Senhor, como eu preciso de Ti, eu sou tão falho, mas o Senhor me segura. E o Senhor há de completar a boa obra que iniciou lá atrás. E eu vou ser completinho lá no final. Eu creio nisso. Lá no final da caminhada eu vou estar perfeito para Deus por causa de Jesus em mim. Não por causa da lei, não por causa das exigências morais que eu crio, que eu codifico na minha mente e imponho, quem sabe, para as pessoas, mas única e exclusivamente por causa de Jesus e a morte dele na cruz, por você e por mim. Então a pergunta é: você quer ser curado? Você quer ser curada? Você quer ser curado, curada do legalismo que está fazendo suas pernas travarem na caminhada? Jesus Cristo tem a cura plena para a sua alma e para a minha alma. Nos arrependamos nesta noite e nos rendamos a Jesus Cristo, dizendo: o Senhor é tudo que eu tenho. Sem o Senhor eu estou perdido, eu não consigo. Mas o Senhor me capacita, o Senhor está em mim, por isso o Senhor me ergue e eu estou forte para a caminhada, porque Cristo está em mim. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ame a Jesus Cristo porque Ele te amou primeiro. Adore a Jesus Cristo porque Ele é o Rei do universo. Aleluia. Vamos orar. Diante da Tua palavra, Senhor, nesta noite, nós nos rendemos aos Teus pés, diante da magnitude da pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. O que seria de nós se o Senhor não viesse até nós? Por misericórdia o Senhor nos atrai. Por graça o Senhor nos dá uma nova vida e uma esperança viva em Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, pedimos que o Senhor continue quebrando os nossos corações duros,
de justiça própria, de legalismo, e entendendo que o Senhor é soberano e está no processo, na vida de cada pessoa. E que o Senhor é bom e há de completar a tua boa obra na vida de todos aqueles que o Senhor escolheu. Obrigado pelo poder de Jesus Cristo, que é todo poderoso para nos transformar verdadeiramente de quem nós éramos, de nos fazer filhos que agradem ao teu coração, Pai. Nesta noite agradecemos ao Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor maravilhoso. No nome dele que oramos. Amém.